Finalmente saiu o melhor e mais polêmico capítulo de Dandadan de todos os tempos. Mas antes da gente ir pro conteúdo, não se esquece de se inscrever e deixar aquele like maravilhoso que ajuda demais. Também é importante você deixar nos comentários sugestões de novos vídeos. Então, cara, não tem nem o que comentar muito bem desse capítulo, ele é extremamente maravilhoso, conseguiram acertar em praticamente tudo. Tanto a dublagem brasileira tá maravilhosa, mesmo eles sempre forçando em adicionar um pouquinho a mais de texto, quanto até mesmo a questão do idioma original, são extremamente incríveis de ver. Mas é claro, se você quiser um pouquinho mais puxado por humor, eu recomendo muito que você veja dublado. Mas se você prefere um pouquinho mais de emoção, prefiro que você veja ele no idioma original, que pega muito mais forte aquelas cenas mais dramáticas. Iniciando já o review do capítulo 9 de Dandadan, ele começa exatamente aonde o anterior parou, sem flashback, olha só que maravilha. A Aira finalmente entra no meio do combate para proteger Okarun, e após derrubar todos os Serponianos e Ebi-San, ela percebe que Okarun está peladão e logo fica completamente vermelhinha. Então finalmente a gente tem uma interação do Serponiano que ficou maravilhosa com aquele sotaque nordestino que ele possui. Ele olha pra Aira e diz que vai coletar a banana dela também. E durante o combate que a Aira tem que estar muito bem coreografado contra o Camarão Pistola, o Karun simplesmente fica procurando roupas, já que ele está peladão. A batalha continua se estendendo, a Aira consegue esquivar de todos os ataques que Ebi-San lança em direção a ela. E logo o Serponiano, que mais pra frente ganha o nome de Rokuro, lança uma rajada psicocinética sem se preocupar com seu funcionário Ebi-San. A Aira utiliza o corpo do Ebi-San como um escudo para defender a onda psicocinética do Serponiano Rokuro, e logo o nosso menino Ebi-San começa a reclamar do que ele está fazendo. E o Rokuro não dá a mínima, já que ele paga pouco salário para Ebi-San e diz que vai atacá-lo quantas vezes ele quiser. Essas interações estão maravilhosas. A gente consegue notar a diferença clara que tem entre ler um mangá e visualizar o que está feito na animação. Todas as cenas de combate e interações dos personagens animadas é a coisa mais maravilhosa que vocês vão ver em um anime em muito tempo. E é claro, o sotaque do Rokuro chegando neles e dizendo: eu vou pegar sua banana também, ser humaninho beligerante, é a melhor coisa que você vai ouvir, eu garanto. Assista dublado. E para repassar o review do capítulo, finalmente eles têm a conclusão da batalha entre os Serponianos e Okarun. No caso, finalmente ele se transforma, mesmo peladão, e a gente vê a mudança de personalidade que ele possui assim que transforma. Assim que ele vai tentar avançar em direção ao Serponiano, ele utiliza seu poder psicocinético que inibe as capacidades de transformação de Okarun. E é claro, de Aira também. E quando finalmente a gente acha que nossos personagens estão na pior, Ebi-San entra no meio daquele campo de energia que os Serponianos estão utilizando e começa a socar a cabeça de Okarun de todas as formas possíveis. E o que acontece em seguida de uma forma tão natural e muito bem feita, que simplesmente a Ayase aparece, ela tem um poder psicocinético que anula as capacidades do Serponiano e utiliza isto, e rapidamente o Okarun consegue se mover. Ele avança em direção a Ebi-San de encontro com ele e deixa ele inutilizado por um tempo. E isso acontece de formas tão naturais que a gente já viu isso acontecer em outros momentos. E agora simplesmente a gente não tem aquela coisa, putz, ó, ele simplesmente quebrou a barreira do poder do Serponiano porque ele é mais forte. Não existe isso em Dandadan. A única coisa que existe em Dandadan até o momento é simplesmente poderes que anulam outros poderes. Rokuro e os outros Serponianos começam a mostrar que tem um certo trauma de Ayase, já que ela tem um poder psicocinético muito maior do que o deles, que ainda não foi explicado pra gente como que ela consegue. Muito provavelmente tem alguma ligação com a sua família, e é claro que já tem uma teoria preparadíssima para este belo momento que eu vou lançar nos próximos dias, então fiquem atentos, é claro. Então é aí que encaixa muito bem o humor e as batalhas de Dandadan. A Ayase começa a utilizar os seus poderes para dar um counter nas habilidades do Serponiano, e algumas pessoas dizem algumas coisas para ela que lembra o ator Takakura-sama. E quando ela lembra daquele ator maravilhoso, lindo, a melhor coisa do mundo, muito beligerante pelo visto, ela simplesmente perde o foco e acaba deixando de utilizar as suas habilidades psicocinéticas. Então mostra que as habilidades dela tem que ter um certo nível de concentração, e para piorar ainda tudo mais, o Ebi-San que está no chão, ele é facilmente acordado graças a, digamos, a mangueira do alienígena, que injeta nele um soro que deixa ele muito mais poderoso que o Steve Rogers. No caso dele não é o soro do super soldado, o soro dele é o soro do super funcionário. Ele consegue evoluir a sua espécie alienígena para uma forma completa, praticamente igual a um camarão pistola, e desfere vários socos em Okarun e Aira, fazendo Aira com um dos socos enfiar a cabeça dela dentro do telhado, e antes dela ser finalizada, simplesmente Okarun resgata ela em uma velocidade
imensa. Creio eu que é muito superior aos 100 km por hora. E aí, meu amigo, simplesmente começa a melhor coreografia de luta de todos os tempos. Eles simplesmente começam a dançar tango enquanto espancam o Ebi-San. E o melhor de tudo é que eles fazem isso completamente pelados. E os serponianos, representando todo o povo brasileiro, simplesmente dizem para Ebi-San que eles irão reduzir o salário dele em 60%. Logo bate aquele desespero. É porque quem não viu a história do Ebi-San é muito boa. Mais pra frente vocês vão ver, eu vou segurar um pouquinho porque essa história é maravilhosa mesmo. Eles finalmente encerram essa batalha terrestre e uma espécie de domínio de expansão é ativado. Toda a dimensão do vazio espacial simplesmente se transforma em água. Absolutamente tudo, todas as mesas, cadeiras, tudo que era da sala de aula simulada da divisão espacial simplesmente se transformou em água. E finalmente aparece o monstro do Lago Ness. O Ocarum fica extremamente apaixonado pelo que vê, até porque o nosso amiguinho adora alienígenas. E a Yase, sabendo o que ele consegue fazer, simplesmente sai nadando de lá o mais rápido possível. Não antes, é claro, do serponiano simplesmente representar todos os empresários brasileiros e falar pro monstro do Lago Ness que simplesmente vai reduzir o salário dele também, porque ele não tá conseguindo matar aqueles garotos. E já que o serponiano disse que vai cortar o salário dele pela metade, simplesmente o monstro do Lago Ness utiliza mais uma rajada de água comprimida e corta o serponiano no meio. Não vá querer fazer isto com seu chefe, tá, garoto? Trabalhe normalmente, pelo amor de Deus. Após esse ataque, finalmente eles percebem que a coisa ficou séria e Ocarum e a Yase começam a fugir o mais rápido que conseguem daquele local. Mas rapidamente a Aira é atingida por uns socos de Ebi-San e ela é arremessada para uma parede aquática e fica presa lá, quase morrendo afogada. E lembra que eu mencionei para vocês que aquele sistema de combate, o humor tá muito bem encaixado? Porque Ebi-San é extremamente poderoso embaixo da água, até porque a espécie dele é muito parecida com o camarão pistola, então normalmente na água ele ficaria muito mais poderoso mesmo. Só que tem uma diferença, ele vai para debaixo da água, ataca nossos amigos, ele consegue ser muito eficaz embaixo da água, mas rapidamente ele para o ataque porque simplesmente ele tem que subir na superfície, porque senão ele vai se afogar, ele não consegue respirar embaixo d'água. Aí a Yase aproveita aquela oportunidade e diz para Ocarum avançar com toda a sua velocidade e derrotar o Ebi-San finalmente, mas assim que ele tenta avançar em direção a ele para atacar, não tem como ele correr na água. Na verdade ele diz que a vovó Turbo não sabe nadar e ele também quase se afoga, é muito bom. E depois disso a gente tem uma mudança de humor repentina na série também, que eles começam a discutir pela milésima vez, no caso Ocarum e a Yase, com ela falando que se a Aira e ele não ficassem de safadeza todo o tempo, eles conseguiriam se safar dessa ou não estariam naquela situação. Aí Ocarum simplesmente segura a mão dela, começa a olhar pra ela, dizendo que não foi nada daquilo, tentando explicar o que aconteceu, e simplesmente a gente tem uma cena romântica no meio de toda aquela palhaçada. Simples assim, muito bem colocada, respeita muito bem a questão de tempo, porque enquanto isso, eles estão sendo atacados pelo serponiano, pelo Ebi-San, por todos eles, e a Aira está se afogando. Digamos que o mundo não para só pra eles terem aquelas cenas. Então finalmente a Yase descobre uma forma de fazer o Ocarum se mexer, utilizando seus poderes de aura para fazer ele avançar como se fosse um peixinho escorregadio. E após ela fazer isto, finalmente eles conseguem resgatar a Aira de se afogar, e para sorte de Ocarum, sempre tem alguma coisinha tapando as joias preciosas dele. A Yase percebe que a Aira engoliu muita água e faz uma ressuscitação forçada nela. E é aí que entra a cena mais polêmica deste episódio, muito mais polêmica que a própria dublagem de Dandadan, e principalmente a lacração em cima do conteúdo que ele mostra pra gente, que no caso simplesmente as alunas que são menores de idade tiram toda a sua roupa, mas o que muita gente não entende é que isto é apenas uma animação, que todo o conteúdo sexual que eles colocam dentro da obra só está nos olhos de quem vê, até porque se a gente assiste uma obra, um shonen no caso, a gente está lá pra ver conteúdo de luta. Se você vê alguma nudez e gosta de ver isso, é simplesmente porque você tá a fim de ver e pronto, não tem nem o que justificar nessas questões. No caso, essa apelação chama a atenção de algumas pessoas, então se você tá incomodado pela questão de nudez, digamos assim, das personagenzinhas sempre serem mostradas de uma posição diferente, é porque talvez você preste muita atenção nisso e esqueça completamente a história, tá? Então dá uma parada aí, por favor. Finalmente o capítulo continua, o serponiano utiliza mais uma vez um líquido que sai do seu membro metálico, membríssimo metálico, e funde as três criaturas, o monstro do Lago Ness, o serponiano e o Ebi-San, transformando eles em uma criatura extremamente grande, que lança aqueles jatos comprimidos. A Yase desvia de alguns jatos utilizando o modo Ocarum Peixinho e avança em direção a eles. A animação está incrível, eu só tenho que dizer isso. Aquela cena que Aira utiliza seus cabelos para enrolar no pescoço da criatura é maravilhosa, mas assim que ela avança em direção à criatura, simplesmente ele utiliza seus membros de camarão pistola e desce o cacete na Aira. E
Mais uma vez, eles lançam uma rajada de água comprimida e por muito pouco a Aira não é morta com este ataque. Ayase e Okarun acabam protegendo ela mais uma vez. E para finalizar, o que acontece durante a batalha? Ayase percebe que o corpo dele é muito semelhante a um camarão pistola e descobre que se talvez ele socar fora d'água, ela pode vencer a batalha. Então o que ela faz? Ela vai de frente para aquela criatura que eu vou chamar de camarão Ness pistola, avança em direção a ele e simplesmente posiciona suas mãozinhas chamando: vem pro pau, vem pro fute. A criatura então, antes de dar um soco em Ayase, ela simplesmente abaixa suas mãos. Com seu poder psicocinético, ela simplesmente divide todo aquele lago de água. E assim que o camarão dá um soco, os membros dele é completamente destruídos. Aí você deve estar se perguntando: mas não faz sentido, porque o camarão pistola estava socando todo mundo e não aconteceu com ninguém. A Ayase simplesmente responde aquilo, tirando toda a dúvida que a gente tem sobre essa cena, dizendo que quem está no comando daquela fusão é o Serponiano, e ele não conhece o corpo do camarão pistola. Então no caso, o Ebi-San estava se contendo durante os socos dele para simplesmente não se autodestruir como aquela criatura se autodestruiu. Aí a criatura acaba pegando a Ayase e levando ela para o fundo do lago, e antes dela morrer, Aira utiliza seu cabelo, faz uma pista pro Okarun andar, correr no caso, livremente, e a Ayase utiliza seus poderes de aura para livrar o caminho de água, cortando a resistência dela para o Okarun se mover mais rápido. E finalmente, após muito custo, eles conseguem derrotar aquela criatura, com o Okarun atravessando o corpo dela com sua alta velocidade. E aí que mais uma vez entra uma cena maravilhosa. Eles caem no chão da escola peladões, comemorando a vitória como se nada tivesse acontecido. E bom, simplesmente todo mundo da escola começam a ver eles pelados e se perguntam o que está acontecendo. Ayase, Okarun e Aira saem correndo no meio da escola, fugindo dos olhares de todo mundo. E este foi o melhor e mais engraçado capítulo de Dandadan até o momento. E o que foi tão bom nele, cara? É simplesmente essa forma única de contar a história. Porque a gente tem várias emoções em um único capítulo, eles respeitam muito bem. É claro que tem um tema principal, capítulos que tem luta, ele é muito focado na luta, mas eles conseguem trabalhar todas as outras questões sentimentais que tem em Dandadan muito bem mesmo. Esse capítulo eu não consegui identificar se ele trabalhou muito bem o humor ou se trabalhou muito bem o combate, ambos estão perfeitos. Mas como nem tudo é muito positivo, a única coisa que eu recomendaria se eu tivesse algum poder para escolher é que eles diminuíssem um pouco de palavras inclusas, ao menos na dublagem. Não é que tá ruim, é a melhor dublagem que eu já vi em muito tempo. Muito boa mesmo. Só que os dubladores, eu não sei se eles estão conseguindo encaixar o texto junto com a boca do personagem. Então eles incluem muita palavra desnecessária, porque alguns personagens falam demais. Em resumo, foi exatamente isso que aconteceu nesse capítulo maravilhoso de Dandadan. Se você concorda comigo, não se esquece de se inscrever e deixar nos comentários o que você tá achando. E é claro, vamos teorizar um pouquinho. Vou dar uma teoria para vocês conseguirem formular comigo. O que vocês acham desses Serponianos? É muito esquisito essa ligação que ele tem em relação à fusão de pessoas. E se provavelmente Okarun for uma pessoa criada artificialmente? Eu sei que eu viajei agora, mas eu vou explorar um pouquinho mais isso com vocês lá por terça-feira, mas eu só quero os comentários para saber o que vocês estão achando dessa pré-teoria, digamos assim. No mais é isso, muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui, não se esqueça de se inscrever e por favor, eu quero muito que vocês acompanhem os nossos outros conteúdos. Eu sei que Dandadan vai muito bem aqui no canal, mas a gente faz conteúdos maravilhosos sobre vários outros animes. E realmente me dá uma agonia tão grande em ver que os outros conteúdos não vão tão bem assim, que às vezes dá só vontade de voltar a trabalhar CLT, acredita? Então vamos lá, jogar uma metinha aí. Talvez, se vocês conseguirem pra mim 5.000 inscritos, eu finalmente vou mostrar meu belo rostinho nesta câmera. O que vocês acham? Então não se esqueça de se inscrever. No mais é isto, Sonar quem diz, tchau!